Mateus capítulo 12. Vou ler os versículos de número 46 ao número 50. Falei Mateus, né? Mas não é capítulo 12. Só um minutinho aqui. É a família de Jesus. Como eu hoje aqui. 12, né? Tá certo. É que hoje lá em casa, essa história temos os 3 evangelhos: Mateus, Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. Mas é Mateus 12 mesmo, né? Está confirmando aí, Mateus 12, a partir do versículo de número 46. Assim diz a palavra de Deus: falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Graças a Deus. O tema da nossa reflexão essa noite é a família de Jesus. Assim está aí na minha Bíblia, o título da minha Bíblia, penso que de vocês também. Nós já tivemos a oportunidade no mês de maio de falarmos um pouco, não é, da família. Se eu não me engano, foi no último domingo de maio, voltando do pequeno recesso que nós fizemos em relação à pandemia. Nessa ocasião, se eu não me engano, dia 30 de maio, eu me lembro que nós dissemos que a base da sociedade é a família. Eu me lembro também que nós comentamos que, embora nós temos uma facilidade para criticar os nossos governantes, as mazelas sociais que nós enfrentamos, a grande realidade é que a família que é a base da sociedade. Portanto, se nós temos uma sociedade que não vai bem, certamente nós podemos dizer que nós também não temos uma família, no caso brasileira, que não vai bem. Eu já tive a oportunidade nessa vinda ao presbitério, nesses últimos 3 anos que eu estou aqui na região, de citar alguns dados. Hoje eu não vou fazer isso, mas eu pretendo fazer isso durante o ano. Eu gosto bastante para contextualizar, para nós pensarmos o momento histórico que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil. Um só dado eu vou dar para você, e você vai lembrar do que eu estou dizendo. Um dos maiores crimes que tem acontecido nos últimos anos, na última década, é o crime chamado, você liga a televisão e ouve isso todos os dias, o feminicídio. Eu penso que a maioria de vocês aqui sabe o que significa esse nome, e penso que a maioria de vocês há de concordar comigo que há 20 anos atrás, se alguém dissesse esse nome, feminicídio, alguém perguntaria o seguinte: é nome de remédio? Infelizmente não é nome de remédio. É um dos crimes que mais tem sido cometido
nos últimos anos, que é justamente o crime contra a mulher e principalmente o crime que é cometido pelos seus parceiros. Aí, para a gente ter uma ideia de como a família brasileira não vai bem, tem aumentado cada dia mais. Vocês também já devem ter ouvido que nesse período de pandemia, e que se iniciou no início do ano passado, esse crime aumentou. Já estava crescendo, e neste último ano aumentou mais ainda, justamente porque as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa. Hoje há uma nova profissão, na verdade não uma nova profissão, um novo local de trabalho, você já deve ter ouvido falar, chamado home office, onde muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, homem e mulher trabalhando dentro de casa. Aí vocês imaginam, não é? Principalmente uma família que não tem temor de Deus, o que isso significa. É prática de pelo menos o homem sair e ficar o dia inteiro fora, mas hoje na sociedade moderna as mulheres ajudando a família têm saído também, trabalhado também, não é? Mas agora com a pandemia, muitas casas o casal está dentro de casa. Infelizmente é um dado real em que muitas famílias têm sofrido por causa desse novo crime que tem acontecido. Eu penso, irmãos e irmãs, que na Bíblia há duas famílias apresentadas na Bíblia. Eu diria que a família do Antigo Testamento e a família do Novo Testamento. A família do Antigo Testamento, eu diria que é a família de Adão e Eva. Todos nós conhecemos essa família. Essa família, ela mostra que eles tinham como uma das principais características dessa família de Adão e Eva, a desobediência. Se você perguntar qual que é o maior pecado dessa primeira família do Antigo Testamento, é a desobediência de Adão e de Eva. Isaías, você que gosta de anotar, Isaías 24, capítulo 24, apesar que depois eu vou passar para vocês no WhatsApp, Isaías 24, versículos 4 e 5, o profeta vai dizer: a terra seca-se, murcha, o mundo definha e murcha também. Definham-se, olha que coisa interessante, os nobres da terra. A terra ela está contaminada pelos seus habitantes. E diz o profeta Isaías, contaminada porque desobedeceram às leis de Deus. Violaram os decretos e quebraram a sua aliança eterna. Então essa família, que é a família de Adão e Eva, é a família do Antigo Testamento. Olha só, o profeta Isaías falando isso há mais ou menos 4.000 anos atrás. E ele já estava falando a respeito da terra, falando da família e falando de uma característica da terra, que a terra estava se definhando. 4.000 anos atrás. Eu lembro quando eu era mais novo, pouquinho, eu falava algumas coisas para minha mãe, já que nós somos de família, e a minha mãe já, uns anos na minha frente, ela dizia: ô meu filho, mas isso acontece há tanto tempo, não é? Quanto tempo que acontece violência, quanto tempo que acontece, a terra sofre, as famílias sofrem, por causa dessa família do Antigo Testamento, por causa dessa família de Adão e Eva, por causa da atitude de Adão e Eva, por um simples motivo, que sem sombra de dúvida vai fazer toda a diferença na vida de qualquer pessoa e na vida de qualquer família. A opção entre obedecer ou desobedecer.
Agora, a família do Novo Testamento é a família de Jesus. Diz o Novo Testamento que essa família, Jesus, ele é o irmão mais velho. Eu lembro que fui pastor há 1 ano e meio atrás, lá em Fernandópolis, na congregação do Ipanema, e eu estava dizendo isso para aqueles irmãos, muitos deles novos convertidos, e estava explicando para eles os termos que nós devemos usar, principalmente na nossa oração. Às vezes, o novo convertido, ele corre-se o risco de fazer uma oração equivocada. Você deve se orar falando com o Pai, mas em nome de Jesus, e pedindo para que o Espírito Santo intervenha. É uma oração bíblica. A família de Jesus, Jesus é o irmão mais velho. Ele diz, Colossenses, se você quer anotar, capítulo 1, versículo 15, diz que esse irmão mais velho, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. A família de Jesus, no Novo Testamento, tem irmãos. Esses irmãos estão registrados no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de número 16 ao 19. Quero lembrar aqui para os irmãos, de Jesus: Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, um segundo Tiago, Tadeu, Simão o Zelote. 11. Após a traição de Judas, um foi inserido. Estes são os irmãos de Jesus. Mas como assim, pastor? São todos filhos da mãe de Jesus? O texto que nós acabamos de ler, Jesus explica. Jesus estava lá no meio do povo, explicando para o povo, falando a respeito das coisas do reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco na frente, se preocupando com as coisas do Pai. E de repente a mãe de Jesus chega com seus irmãos de sangue. E aí os discípulos, esses discípulos que eu acabei de citar, 11, que é muito bom, eu gosto muito disso quando eu leio a Bíblia, eu gosto de saber quem foi João, quem foi Pedro, quem foi Tiago, pessoas como nós, da família de Jesus. Quem foi Felipe, quem foi Bartolomeu, quem foi Mateus. Eles estavam com Jesus no momento, viu ali a mãe de Jesus chegar, viu os irmãos de Jesus chegarem. Então eles vão lá e dizem o seguinte: Jesus, olha quem está à porta, querendo conversar com você, é sua mãe e os seus irmãos. E aí Jesus, com muito cuidado, diz o seguinte: quem são a minha família? Quem são os meus irmãos? E diz o texto que nós acabamos de ler, que Jesus aponta para eles, para os 11 que eu acabei de dizer: Felipe, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, Margarete, Darlene, Marilda, Júnior. Aponta para eles e diz: aí está os meus irmãos. Amém. Amarildo, tudo bom, Amarildo? Bom ver você aí, meu irmão. Aponta para eles e diz: esses são os meus irmãos. E Jesus vai dizer mais ainda: os meus irmãos, olha que coisa interessante, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém. Dentro desse texto que nós lemos, irmãos e irmãs, a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção, hoje eu vou fugir, vai ser só duas. A primeira lição que nós aprendemos no texto
é justamente o que nós acabamos de mencionar. A família de Jesus, diferente da família do Antigo Testamento, a característica dela é uma família que obedece à vontade, preste atenção, do Pai. No Antigo Testamento é muito frequente, vocês vão concordar comigo, é muito frequente os termos, quando fala-se do Pai no Antigo Testamento, muito frequente o termo Deus, e o termo Senhor. Você quer ver um exemplo disso? Se você quiser anotar aí, um texto muito conhecido da Bíblia, quando um dos patriarcas, nós sabemos que existem os patriarcas do Antigo Testamento, um deles importante de Israel, chamado Josué. Josué já na sua velhice, vendo que seus dias estavam chegando, ele reúne todo o povo e faz a seguinte declaração para o povo. Preste atenção onde o pastor quer chegar. Depois você vai ler na sua casa e você vai refletir mais no que o pastor está falando. Josué 24:15, que é um dos patriarcas, ele disse o seguinte: porém, se vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, primeira maneira que Josué fala com Deus, ele chama ele de Senhor. Se parece para vocês mal servir ao Senhor, por incrível que pareça, Josué falando para o povo de Israel, o povo que conhecia. É a única nação, irmãos e irmãs, nós somos brasileiros, é a única nação que tem o nosso Deus como Senhor, uma nação monoteísta. Hoje nós somos monoteístas por causa de Israel, mas Josué está falando para essa nação. Então pergunta para essa nação: se por acaso se é o desejo de vocês, servir ao Senhor, primeiro nome de Deus aqui, Senhor, ele vai continuar dizendo: escolhe hoje a que Deus vocês vão servir. Dois momentos, primeiro chamou de Senhor, depois chamou de Deus. Olha a linguagem da família do Antigo Testamento. Se vocês vão servir aos deuses, ou se vocês vão servir, olha mais uma vez o termo, aos deuses dos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quem quer continuar aí? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, Josué vai usar o termo, preste atenção onde o pastor quer chegar: Senhor. Senhor e Deus. Vejam, irmãos e irmãs, que Josué, neste versículo 2, ele usa essas duas expressões. Ele faz esse apelo para o povo: servir ao Senhor, em primeiro lugar, e depois servir a Deus. E nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que todo o Antigo Testamento nós vamos ver muito essa linguagem: Senhor e Deus. Família do Antigo Testamento. A família do Novo Testamento, já Jesus, ele faz questão de usar outros termos. Você sabe bem, você conhece bem a Bíblia, nós estamos só refletindo. Você conhece bem, em todos os momentos, Jesus, o Filho, o primogênito da criação, ele não usa, poucas vezes ele usa a expressão Senhor e Deus, ele usa a expressão Pai. Por quê? Porque qualquer um, preste atenção à família de Jesus, qualquer um, não é alguns, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, essa pessoa, ela é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pertence à família de Jesus. Pertence à família de Jesus.
todos aqueles que obedecem à vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não sei se é uma boa notícia ou uma triste notícia, só fazemos parte da família de Jesus se nós colocarmos esse desejo no coração de fazermos a vontade do Pai. Vocês vão lembrar que o grande momento na vida de Jesus, no final do seu ministério, Jesus ele faz questão de confirmar a sua obediência naquele momento mais difícil, não é, da vida dele. Ele usa mais uma vez, ele poderia usar tanto a palavra Senhor quanto Deus, mas ele diz a expressão meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em algumas versões, eu fiz questão de ler as 3 versões, algumas versões, mas seja feito conforme a sua vontade. Vejam só, linguagem familiar, nada de Antigo Testamento, nada de Senhor, de Deus, uma coisa às vezes que, eu me lembro uma igreja que eu era criança, eu lembro que tinha um irmão abençoado lá, e aquilo me marcou bastante, que eu era criança. Ele tinha uma oração, ele dava um respiro forte na oração. Eu falei, agora vem, não é? E na oração dele ele falava assim: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus do Antigo Testamento é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas para muitos ele não é pai. A gente sabe que há uma tradição, infelizmente, depois, seu Enoque, presbítero Enoque, depois já da ida de Jesus, houve o catolicismo muito forte, dando-se até uma ênfase na mãe de Jesus. Esses dias, conversando com uma pessoa católica, eu com muito respeito com ela, ela disse assim, que a Maria te abençoe, que a mãe te abençoe. E a gente sabe que, infelizmente, por causa de uma cultura muitas vezes machista, como eu acabei de dizer da nossa introdução, muita gente sofrendo hoje por causa disso, muitas famílias sofrendo, muitas mães sofrendo, não é? E as pessoas hoje têm esse medo, esse afastamento desse termo pai. Tem famílias que, por incrível que pareça, você não pode dizer para essas pessoas que Deus é o seu pai, porque a referência que ele tem de pai não é boa. Não sei se é isso, vou especular aqui, não escutei isso no seminário, não ouvi isso no seminário, talvez por isso uma grande influência do catolicismo, dando essa importância para a mãe. Mas Jesus, irmãos e irmãs, nós cristãos que somos e somos, seja protestante ou católicos, a gente não vai conseguir achar outra explicação. Em todo tempo, Jesus usa a expressão Pai, para justamente mostrar a importância da família e da família de Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, é que a família de Jesus, essa família que dê nome dos seus irmãos, que nós fazemos parte, a grande característica desta família é uma família que obedece à vontade do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já deve ter ouvido isso, porque a maioria de vocês são bem experientes de igreja. Você pode ter muita vontade, você pode ter muitos desejos, você pode ter muitos sonhos. Em alguns momentos você pode até se enganar, porque a Bíblia fala que o coração é
enganoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não há bênção, não há felicidade, não há vitória se não se passar pela vontade do Pai. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Pergunta para o Pai. Pergunta para o Pai. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Então imagina você agora, não é? Eu lembro que meu pai, no velório do meu pai, presbítero Margarete, eu falei pouco lá no velório do meu pai. O conselho de pastores da cidade inteira estava no velório do meu pai, em Votuporanga. Foi o conselho de pastores que fez o velório do meu pai. E alguém falou: você não vai falar? Você não vai falar? E eu fiquei pensando naquele momento muito difícil, muito triste. E o que veio no meu coração naquele momento foi o seguinte: olha, eu tenho certeza de que o meu pai foi uma pessoa que agradou o Pai Celeste. Primeira afirmação que eu dei no velório dele. A segunda afirmação que eu dei, que foi confirmar o que eu penso a respeito, foi dizer o seguinte: a Bíblia fala: agrada-te do Pai, no Antigo Testamento é Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E aí, estou vendo o Júnior aqui, até lembrei agora que o pai dele estava lá, o Urbis, nosso amigo, estava no dia do velório. E a segunda afirmação que eu disse foi a seguinte: eu tenho certeza que meu pai hoje está no céu, agradou o Pai. Por quê? Porque meu pai morreu realizado. Meu pai morreu feliz. Meu pai morreu contente. E sabe como você sabe que a vontade de Deus aconteceu na vida dele? Porque Deus teve prazer em agradar o coração do meu pai. Agrada-te do Pai, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E a segunda lição, para nós terminarmos, não é? Já que uma questão para você sair daqui pensativo, não é? Já que todos nós somos convocados, chamados a fazer a vontade do Pai, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já parou para pensar qual que é a vontade do Pai? Hoje eu estava lá com a Karina, né, na hora do almoço, e ela falou assim: o que você quer comer? Aí sabe o que eu fiz? Eu perguntei para ela: o que você quer comer? Tudo muito novo, né? Então é assim. Ela quer me agradar e eu quero agradá-la. Por enquanto a gente ainda, algumas comidas a gente gosta igual. Mas ela perguntou para mim: o que você quer comer? E eu perguntei: o que você quer comer? Aliás, não está anotado aqui, lembrei. Foram perguntar para Jesus o que ele gosta de comer. Sabe o que ele respondeu? Quem lembra? Quem lembra? Presbítero Enoque, quando perguntaram para Jesus a respeito disso, a resposta de Jesus foi: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Você pode saber o desejo da sua esposa. Você pode saber o desejo do seu esposo, já que nós somos família de Jesus. Você pode saber o desejo dos seus filhos. Você pode conhecer o desejo do seu filho. Você pode saber o desejo do pastor. Mas eu pergunto para você: você sabe qual que é o desejo do Pai? Você sabe qual que é a vontade do Pai? Você tem perguntado qual que é a vontade do Pai para a sua vida, para a sua casa, para a sua família?
Você tem perguntado para o Pai, tem tido coragem de perguntar para o Pai qual que é a vontade do Pai, conselho, para esta igreja? Que nós somos resultados de uma cultura democrática, não é? Nós somos um sistema, por exemplo, no Brasil, representativo, que até isso eu fui estudar uns anos atrás, não é? Todo mundo, se você perguntar hoje qual regime você prefere, ditador, que nós já falamos a respeito disso, ou representativo, todo mundo gosta do democrático, representativo, porque todo mundo gosta de dar a sua opinião, todo mundo gosta de expressar a sua vontade, não é? Mas por incrível que pareça, irmãos e irmãs, independente se somos democráticos ou não, 10 pessoas reunidas, se você perguntar a vontade de cada uma, no meio das 10 vontades, diferentemente do que diz o texto da democracia, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mentira! A voz do povo não é a voz de Deus. Ele mesmo falou lá no Antigo Testamento: eu que sei os pensamentos que tem ao seu respeito. Como que a voz do povo é a voz de Deus se a gente não tem paz? Como que a voz do povo é a voz de Deus se o que mais falta no nosso país é segurança? Como que a voz do povo é a voz de Deus? É impossível a voz do povo ser a voz de Deus. Desculpe, irmãos e irmãs, Deus não está na democracia, porque Deus tem uma vontade soberana. Então cabe aos seus filhos, que na família de Jesus, Magna, todos são filhos. Uns mais novos, uns mais velhos, uns bebezinhos. Cabe à família de Jesus ter essa coragem, ter essa ousadia, ter essa humildade de perguntar: Pai, qual que é a tua vontade? Em alguns momentos, se for possível, não é? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente não pensou em desistir? Quantas vezes, por insistir pela nossa vontade, as coisas não dão certo? Não dão certo! Por quê? Porque teve democracia. Por quê? Porque teve nossa vontade. Por quê? Porque não tivemos coragem de fazer essa pergunta: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a sua vontade. Terminando, irmãos e irmãs, talvez seja o principal desejo de Deus, o Pai. No Evangelho de João, capítulo, só coloquei o versículo, eu passo para vocês depois, o versículo 39, vai dizer, talvez eu vou arriscar dizer para vocês, a principal vontade do Pai. Que eu disse que já que nós falamos da vontade do Pai, nós precisamos saber qual que é. Então eu fiz pesquisa essa semana. Você pode colocar lá no Google, você que quer agradar o Pai de qualquer jeito. Eu vou dar uma dica para você. Vai lá no Google, escreve versículos, a dica, ó, versículos que fala sobre a vontade do Pai. Aí você vai ler um monte de coisa. Se você tiver essa coragem de agradar o Pai e obedecer tudo aquilo lá, tenha certeza que você será bem sucedido. Mas talvez uma das principais, se não a principal, que está registrado em João, olha só o que diz o texto: esta é a vontade do Pai que me enviou, é que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Olha qual é a vontade do Pai. Uma das principais. Irmãos e irmãs, no reino de Deus todos nós somos filhos, e a vontade do Pai é que nenhum de nós, mas não só os que estão aqui, mas os que estão fora também, né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar,
existe hoje um grupo, aqui em Cardoso talvez ainda não se fale tanto a respeito disso, mas já existe um grupo de pessoas do meio evangélico chamado de os desigrejados. Quem já ouviu essa expressão? Ninguém? Botou certo, não chegou aqui ainda. Desigrejados. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que por algum motivo, por alguma questão, ficaram tristes, decepcionados, estão fora da igreja. Estão fora da igreja. E diz o texto aqui que uma das vontades principais do pai, você que é mãe, você que é pai, vai entender melhor que eu, porque eu ainda não tive esse privilégio. Só uma mãe, vou falar da mãe agora, só uma mãe e um pai pode saber o que eu estou dizendo. Não tem um pai, não tem uma mãe que fique feliz quando um dos seus filhos se perde. Por isso que Jesus está dizendo isso a respeito disso. É a vontade do Pai que nenhum dos seus filhos se perca. Duas histórias bíblicas que você conhece. O primeiro deles, a família do Antigo Testamento. Quando Caim matou o irmão, qual foi a pergunta que Deus, o Pai, fez para Caim? Aonde está o seu irmão? Pergunto para você, você sabe onde está o seu irmão? Você sabe onde está a sua irmã? Porque infelizmente, tem muitas pessoas, tem muitos filhos que gostam de se esconder, não é, Pedro Margarete? Tem muitos. E a última história para nós lembrarmos da Bíblia, a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, onde um dos irmãos resolveu dar uma voltinha. Um dos irmãos resolveu se perder. E infelizmente não deu nada certo, mas quando, mais uma vez, Jesus usando a linguagem de família de Jesus, quando o outro irmão mais velho vai lá e diz, olha, ele está voltando, você está fazendo tudo isso para ele, por que você está fazendo tudo isso para ele? Não é possível, eu estou aqui com você há tanto tempo, ele foi, gastou todo o dinheiro, ele foi, não te respeitou, pai, ele não te respeitou. E que Jesus, o pai, né? Jesus usou a parábola, mas o pai respondeu para o filho mais velho, meu filho, você esteve todo o tempo comigo, mas o seu irmão estava perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, a família de Jesus é caracterizada pela obediência ao Pai. A família de Jesus é uma família que foca, preste atenção, foca na vontade do Pai. E a principal vontade do Pai é que ninguém se perca, que nenhum dos seus filhos se perca. Que Deus possa nos abençoar, que nós como igreja possamos insistir em obedecer à vontade do Pai e também sermos instrumentos para orar por esses que estão perdidos, que são muitas famílias perdidas. Eu poderia ter dado, vou fazer isso ainda, vou trazer dados para você, porque eu gosto muito de dados, gosto muito de informação. É assustador, enquanto nós estamos aqui, os dados referentes à família. E que a gente possa cumprir com alegria, com prazer. É muito bom vir à casa do Senhor, adorar a Deus, servir a Deus, mas é muito bom fazer a vontade do Pai. E você sai daqui hoje com esse desejo no coração, de pôr a sua lista de oração, de orar pelos filhos de Deus, de orar pelos filhos do Pai, de orar pelos seus irmãos. Não é de sangue não, viu? Não é só de sangue não. Orar pelos seus irmãos. E se nós fizermos isso como igreja, nós estaremos agradando a Deus e fazendo a vontade do Pai. Vamos ficar de pé? Tem mais alguém?